Meus amados, hoje eu quero partilhar convosco algo acerca do valor do Natal, mas vamos orar primeiro. Querido Pai, te dou graças pela Tua Palavra, é Deus conosco, é a Tua vontade, os Teus pensamentos para a nossa vida. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento para que a Tua Palavra se faça luz diante dos nossos olhos e ao sair daqui possamos dizer, entendi, creio e vou fazer. Em nome de Jesus, declaro que toda a mente está liberta para receber a palavra de Deus, que produzirá muito fruto na vida de todas as pessoas aqui presentes e que assistem pela internet. E em nome de Jesus Cristo eu digo estas coisas que não podem ser revogadas. Pai, obrigado. Está a funcionar. Amém? Muito bem, abram a vossa Bíblia em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. E como eu disse, vamos falar um bocadinho acerca do Natal. Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu estou a usar uma tradução diferente, é King James, mas apesar de ter algumas palavras diferentes, você repare que o sentido do texto é o mesmo. Então você pode seguir aí na sua tradução. E diz assim, Isaías 9, 6. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia. Então olhe para mim um instantinho. Eu quero mostrar a vocês o seguinte, nós falamos no domingo, nos domingos estamos a dizer que Deus anunciou o fim desde o princípio. E Deus diz, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E nós vimos que Deus tem um calendário. No que diz respeito aos destinos, vamos dizer assim, desta terra, desta era como nós a conhecemos. E o interessante disso é que no Novo Testamento, quando a palavra refere conselho firme, é a palavra grega boule, que quer dizer irrevogável. Deus determinou que será assim e não há nada, não há ninguém, não há demónio no inferno, nem eles todos juntos podem impedir ou anular o que Deus falou ou impedir que tome o seu lugar. Vai acontecer, acreditem ou não, vai acontecer. E não há nada que o homem possa fazer para anular isso. Mas quando refere, por exemplo, a nós, a palavra grega é diferente, é a palavra telema, que quer dizer desejo, vontade, e refere o desejo de alguém, ou aquilo que alguém deseja, para o seu filho, por exemplo. Isto quer dizer o quê? De um lado temos o conselho firme de Deus, que Ele determinou que vai acontecer e ninguém pode anular. E por outro lado, no que a nós se refere, temos Deus a dizer assim, ei, eu gostava que fizesse isso. A minha vontade para a tua vida é esta. Mas caberá a nós decidir se aceitamos fazer o que Deus quer ou não. Ok? Só para dar um exemplo, Deus, olha, vamos pegar aqui. Deus disse, um filho ia nascer. O Messias esperado, o ungido, prometido no jardim do Éden. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a semente da mulher. E Satanás lhe feriria o calcanhar. 680 anos antes de Cristo, o profeta Isaías anunciou. Afinal, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, é o conselheiro. E por aí vai. Aleluia. E sabe, ninguém pôde impedir o Messias de nascer. O diabo tentou. Veja isto. Às vezes nós precisamos, às vezes não, sempre, precisamos ler a Bíblia nas entrelinhas e perceber o que lá está.
Desde o Éden. O diabo lá estava ali, ele também ouviu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é esse? Quem é? E o diabo fica sempre de olho a ver, deixa lá ver quem é que Deus dá destaque, porque pode ser que seja ele. Eu não quero ficar com a cabeça esmagada. Mas você acha que o diabo é burro? Se ele fosse burro, não enganava o mundo, como tem enganado. Aí foi olhando, foi vendo. Aí surge um que nasce em tempo, ou num tempo que não se podia nascer. Faraó havia decretado às parteiras que matassem todos os bebés machos. E nasceu Moisés. Foi escondido pela fé durante 3 meses. Por que é que você pensa que o diabo colocou no coração de Faraó aquela ordem? Porque havia a promessa de um Salvador. Libertaria o povo. Abraão sabia que ao final de 400 anos de escravidão, Deus tiraria o povo, levantaria um libertador e tiraria o seu povo do Egito. O diabo ouviu essa conversa. Já se tinham cumprido os 400 anos, o diabo estava à espera. Então pensou, para frustrar a profecia, para anular o que Deus determinou, é melhor já pôr no coração deste que me dá ouvidos, para matar todos os bebés que nascerem no Egito de sexo masculino. Só que, agindo Deus, nada nem ninguém pode anular o que Deus determinou. Aí nasce Moisés e não foi morto. E mais, veja. Onde é que Moisés vai ter? Põe-no num cesto, no rio Nilo. Meus queridos, às vezes nós pensamos que o rio Nilo é a ribeira do Zézer. Há crocodilos no rio Nilo. E um bebê é um filé mignon. E o cesto vai pelo rio fora, com Moisés dentro. Mas há uma corrente inesperada. Eu imagino Deus com o seu dedo a desviar o cesto para o sítio onde ele queria que fosse. E o cesto entra num braço já do rio, onde a filha de Faraó está a tomar banho com as suas aias e a corrente leva o cesto ao encontro dela. Agora, olhe o mais interessante disto. Isto não é confirmado na palavra de Deus, é história. Ela não podia ter filhos. Estava a orar, não é? A orar, isto é, a pedir ao Deus lá da fertilidade, a não sei o quê, que lhe desse um filho. O Nilo era considerado um Deus. E agora vem um cesto na direção dela. Quando ela abre, o filho que ela tinha pedido. Deus não se importa que o outro leve o crédito. Ele não deixará de cumprir a sua palavra. Quando ela vê o bebê, é a resposta às minhas preces. Toma o bebê e assume-o como seu. E mais, não ficou por aí. Miriam, que foi de longe acompanhando para ver onde é que o cesto ia ter, e quando viu o irmão nos braços da filha de Faraó, foi ter com ela e perguntou se ela precisava de uma ama de leite. E ela disse que sim. Pagou um salário à mãe de Moisés para amamentar o próprio filho. Note que quando parecia que tudo ia acabar, que não havia mais esperança, ficou melhor ainda. E o diabo ficou lá no canto a roer o resto das unhas que lhe sobraram. Então não se preocupe. Quando Deus determinou que algo vai acontecer, tudo o que o diabo fizer contra, todas as pessoas que ele usar para impedir aquilo, só vai contribuir para ficar melhor. Aleluia! Glória a Deus! E foi andando pela história, e o diabo sempre a ver quem é.
Até que ele começa a ouvir o anúncio. Pessoal, então ainda não é já. Fica mais lá na frente. Abram a Bíblia em Miqueias. Miqueias fica a seguir a Jonas. Entre Jonas e Naum, nos profetas menores, ok? Para o fim do Velho Testamento. Havia uma música que dizia assim: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Eu estou a cantar que é para você se despachar, porque eu só vou parar de cantar quando você encontrar. Agindo... Abra a Bíblia, senão eu canto. Ok, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Deus até deu a morada e tudo. Aleluia! 500 anos antes, 500 anos antes de Cristo, Deus dá a morada e diz onde é que vai acontecer. Olha aqui. No entanto, tu, Belém, casa do pão, é o que quer dizer Belém. Efrata, quer dizer frutífera. Embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será governante sobre todo Israel e cujas origens são desde os dias da eternidade. Aleluia. Todo Israel sabia que esta profecia de Miqueias anunciava o lugar onde nasceria o Messias, o Salvador. Quando os reis do Oriente viram a estrela, chegaram a Jerusalém e foram ter ao palácio do rei Herodes, porque o anúncio era que seria um rei que nasceria, não é? Mas eles disseram, não, e perguntou aos sacerdotes, onde é que vai nascer o Messias? E os sacerdotes lembraram esta profecia e disseram, é em Belém. Será em Belém. E foi em Belém. Agora, vamos ver como aconteceu. Ou o que teve que acontecer para esta palavra se cumprir. E sabe, Deus não enviou anjos para obrigar isto a acontecer. Foram os próprios ímpios que fizeram acontecer. Veja aí Lucas capítulo 2. Homens maus que nem acreditavam em Deus. Lucas capítulo 2, vamos ler versículo 1, porque faz uma introdução histórica. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores da terra, dominadas por seu império. Este foi o primeiro recenseamento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem recenseados. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, até Belém, cidade de David, porque pertencia à casa e à descendência de David. E partiu com o propósito de alistar-se, juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Olhe para mim no instante. Aleluia. O profeta Miqueias, cerca de 500 anos antes de Cristo, diz, será em Belém. De lá nascerá o Salvador, não é? Belém de Judá. E quando chegou o tempo determinado por Deus, o próprio imperador romano
Parece que Deus já sabia. Que como é que ele se chamava aqui, o Camone? César Augusto. Parece que Deus já sabia que César Augusto ia ter uma ideia. Tive uma ideia, precisamos fazer um recenseamento. Em todo o império. Toda a gente tem que ir para a sua cidade onde nasceu e recensear-se ali, alistar-se ali. E José, que era de Belém, que era descendente da casa real de David, mas ele morava em Nazaré. Tinha que ser um motivo muito forte para o levar até Belém. E foi. Maria já estava grávida, e então eles vão para Belém para se recensearem. E como ela estava grávida e no fim do tempo, diz assim no versículo 6, enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e colocou-o sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Aleluia. Já está, cumpriu-se a profecia. Agora, sabe o interessante disto? É que os sacerdotes sabiam que seria lá. Ok, poderiam não saber o dia exato que ele ia nascer. Damos-lhe essa margem da dúvida. Mas, quando os reis do Oriente chegaram, disseram que viram a estrela que anunciava o nascimento de um grande rei. E eles próprios disseram onde é que seria esse nascimento. Seria em Belém, não em Jerusalém. E eles foram para Belém, mas os sacerdotes não os seguiram. Não quiseram saber. Não estavam lá quando Jesus nasceu. Sabiam da Escritura, era o Messias que eles esperavam, mas não estavam lá. E Deus também não mandou nenhum anjo ter com eles. Deus não vai atrás de quem não quer. Deus não vai atrás de quem está enjoado. Deus só segue ou busca aqueles que têm fome. Não sabe, pode não saber, mas quer saber. Pode até falhar, mas quer acertar. É esse que Deus vai atrás. É esse a quem Ele se revela. Seguimos a leitura, versículo 8. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor reluziu e os envolveu e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de David vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso vos será de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o lugar e, chegando, encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficavam sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornando, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Aleluia. Glória a Deus. Está a ver? Foi revelado àqueles que queriam saber e não àqueles que, sabendo, não se importavam. Amados, isto é uma lição para todos nós. Deixe-me fazer esta aplicação aqui. Você só terá a revelação da palavra de Deus e a palavra de Deus só operará na sua vida
ok? Mediante a sua fome e a sua sede. Se você está enjoado, você só vem aqui perder o seu tempo e aquecer uma cadeira. E fazer a vontade de alguém, talvez. Se você não vem com fome de Deus para aprender, para aplicar a palavra que você ouve à sua vida, o melhor que você sabe, você vai falhar. Você não vai conseguir praticar tudo o que você ouve logo à primeira. Nem eu. Mas você quer acertar. Ok, você pode apontar para o alvo e acertou um bocadinho ao lado. Mas você tenta de novo, e não desiste até acertar em cheio. E a graça de Deus estará sobre a sua vida para você conseguir acertar, porque você quer. Agora, se você está enjoado, se vir à igreja um sacrifício, você só vem para fazer vontade de alguém, esqueça e arranje outra coisa melhor para fazer. Ou então arrependa-se. Alô? Porque não é Deus que vai andar atrás de si. Ele já fez o que ele tinha de fazer. Sim, ele o ama, de tal maneira que deu o seu único filho por si. Mas você tem o poder de escolher. E se você não quiser, nem Deus pode fazer nada. E um dia, você mesmo dará contas, em juízo, das escolhas que você tomou. Amém. Bem, vamos um pouco atrás e ver como começou a história do Natal, que nós temos hoje, ok? No dia 25 de dezembro. Eu quero ministrar isto a vocês porque há sempre muito cristão que tem mania que o focinho do porco é tomada elétrica. E então é tudo do diabo. Falar demais é que não é. O resto é tudo do diabo, é tudo do pagão e não sei o quê. E de facto há cruzamento aqui de tradições pagãs. Ok? E eu quero mostrar isso a vocês. Isto começa mais ou menos 7.000 anos antes de Cristo. Segundo a história, segundo os historiadores, ok? Segundo a Bíblia não é assim. Segundo a Bíblia, a humanidade pisa a terra, esta humanidade como nós a conhecemos, pisa a terra por volta de 6.000 anos, ok? Um pouco mais de 6.000 anos. Mas enfim, a história diz que 7.000 antes de Cristo já se fazia uma festa nesta altura que era para celebrar o solstício de inverno, a noite mais longa do ano. E eu acho isso interessante, porquê? Porque a partir desta noite o sol passará a ficar mais tempo no céu até o seu falta uma palavra, até o pico, não é? No verão. Vai ficando mais até o seu auge, até atingir o seu maior fulgor no verão. E é interessante então isso, que é a partir então desta noite que passamos das trevas para a luz, por assim dizer, que a luz vai crescendo até alcançar o seu ponto máximo. Ora, os romanos também celebravam o solstício, mas era a festa do deus Mitra. É um Mitra. Sabe um Mitra? Tem os Xungas, tem os Mitras. O deus Mitra, que era o deus da luz. Alguns chamam-lhe o deus do sol. Então era uma festa no dia 25 de dezembro. Isto no paganismo, ok? E eles faziam lá aquelas coisas todas malucas que o Império Romano fazia. Aí Constantino, em 412, ele converte-se ao cristianismo. Então ele eleva o cristianismo à religião, vamos dizer, oficial do Estado. E destronou o deus Mitra, o deus da luz, e decretou que o 25 de dezembro passaria a ser a celebração do nascimento da própria luz, Jesus Cristo. E sabe, enquanto cristãos dizem, está vendo? Pagão. Não vou celebrar uma festa pagã.
Mas você não é pagão. O que quer que seja que você celebre, nunca será pagão. Você não é pagão? Pagão, na verdade, pagão surgiu nesta altura, século IV, quando a igreja é elevada, os outros são perseguidos. E então refugiam-se nos campos, porque os templos são doados à igreja. E eles fazem a sua adoração nos campos. Daí vem o nome pagão, que quer dizer adorador no campo. Okay? Quando eles sabiam, quem é aquele? Aquele é um adorador do campo. Sabiam que era um pagão, não era cristão. Ok? Então, por si só, isto já é uma vitória. Por que é que você celebra o seu aniversário? Você sabia que para cada dia do ano cada dia do ano é dedicado a um santo católico? E que naquele tempo fazia-se as romarias e punha-se as velas ao santo, falecido já, morto. Então você não deveria comemorar o seu aniversário, porque calha no dia da celebração de um santo morto. Então, o dia que você nasceu é o dia onde se festeja, não é, um morto. Faz-se uma romaria, põe-se umas velas à estátua. Você já tinha pensado nisso? Então, se vamos julgar as coisas, devemos julgá-las pelo mesmo padrão e não haver dualidade de critérios. Um critério para uma coisa e um critério para outra. Alô? Por que é que você fica em casa quando há um feriado religioso? Porque não vai trabalhar. Devia ir. Não, essas coisas não estão em linha com a palavra de Deus. A gente não faz festas aos mortos. Dia 1 de novembro eu vou trabalhar. Oh, senhor Celestides, que é o patrão. Eu sei que toda a gente vai embora, é feriado, até calha numa sexta-feira, um feriado grande, mas eu venho trabalhar porque esse feriado dos mortos não está em linha com as Escrituras, eu vou trabalhar. Porquê que não vai? Sabe que isso constitui um hipócrita? Você quer o benefício, e quando tem o benefício, fecha os olhos ao que é pagão. Alô? Então dizia ele que por si só já é uma vitória. O Deus Mitra é destronado. E é declarado que naquele dia vamos celebrar, porque ninguém sabia qual era o dia. Então, neste dia, vamos celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A noite mais longa do ano, mas a partir daqui a luz começa a brilhar mais tempo. Tem tudo a ver, glória a Deus. Amém? Agora, tudo isto é uma tentativa do diabo apagar Jesus da mente das pessoas. E os cristãos, miséria de alguns cristãos, não vê isso. Acham-se uns grandes crânios porque descobriram que era uma festa pagã e mostram-se muito zelosos da palavra de Deus e não veem que estão a coar um mosquito e a engolir um camelo. Estamos a celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logo se levanta um iluminado que diz, sim, mas não foi no dia 25 de dezembro que ele nasceu. Claro que não foi. Então diga-me em que dia é que foi. Não sabe. Então não é assim tão iluminado. Se você não tem solução, não fale mal do problema. Se não sabe resolver, não critique. Não sabemos o dia exato. Poderá ter sido entre meados de setembro e meados de outubro, porque o calendário é diferente. Mas como não sabemos, e Deus não nos revelou, celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador no dia 25. Glória a Deus. E não há nada de errado com isso. Então, o que os cristãos não percebem é que o diabo está a querer apagar a memória de Jesus na vida das pessoas. E você precisa entender isso. Abram a Bíblia em Daniel, capítulo 7.
E se aqueles que deviam celebrar são os primeiros a deixar de o fazer, imagine os outros. Engano. Daniel está a falar acerca de uma visão e o anjo apareceu-lhe para lhe revelar o sentido da visão, ou dar a interpretação da visão. E nós não vamos ler isso tudo, na verdade até lemos este texto nos domingos, quando falamos sobre eventos futuros. Mas no versículo 25 diz assim: esse reino diferente... Eu acho isto interessante, não dizem todas as traduções da Bíblia, mas diz, chama-lhe um reino diferente. Por que é um reino diferente? Porque, como você constatará no versículo 24, nós não vamos ler agora, mas é um reino com vários reis. Isto nunca aconteceu na história. Alô, olhe para mim. Nunca aconteceu na história um reino com vários reis. E o profeta Daniel, Deus mostrou ao profeta Daniel que no tempo do fim levantar-se-ia um reino diferente, porque teria vários reis, ou tem vários reis. Você hoje tem, nós não sabemos exatamente o que é, mas face às evidências podemos conjecturar, não há nada que nos impeça isso. Nós temos a Europa, que é um reino com vários reis. Temos as Nações Unidas. É mais uma instituição, mas eu acho interessante a Europa, a minha inclinação vai mais para a Europa. E diz que se levantará um deles, um rei, que humilhará os outros. E então diz, esse reino diferente falará contra o Supremo, ou Altíssimo, oprimirá os seus santos. E na profecia, os santos é o povo de Israel. E tentará alterar o calendário e as festas religiosas e as leis. Aqui está um sinal bem interessante. Então os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, isto é, 3 anos e meio. Aleluia. Então, meus amados, este é o anticristo, que tudo indica, não estou a dizer que é, entendeu? Alô? Não estou a fazer futurologia, só estou a ler o que aqui está e estamos a comentar um pouco acerca disto. Tudo indica que será na Europa que se levantará esse líder, ok? E ele fará um tratado com Israel, está aqui escrito em Daniel, não vamos ver agora, de 7 anos, é a última semana das 70 semanas que a gente chama de Daniel, da profecia. É uma semana de anos, portanto 7 anos. E ao meio da semana, Daniel disse que ele vai quebrar o pacto e vai pôr uma abominação no templo em Jerusalém, que entretanto será construído. E a partir daí, do restante dos 3 anos e meio, é a grande tribulação. E o anticristo irá oprimir o povo de Israel, os judeus. Então, meus amados, vem aí um líder que apagará da memória das pessoas o nome de Jesus e as Escrituras e tudo o que tem a ver com Deus. E não vai começar nessa altura, não deve faltar muito tempo para isso, mas já começou. Quando o diabo enganando o mundo, porque é o que a Bíblia diz, o diabo, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo o mundo. Quando começa a convencer as pessoas de que homem não é homem,
é o que quiser ser, mulher não é mulher, é o que quiser ser. Quando começa a convencer as pessoas de que tem que começar na escola primária a ensinar isso às crianças, a perverter tudo aquilo que é lógico. Pode morrer, pode trocar de sexo, ok? Pode morrer, ao fim de 5 anos podem ir lá examinar os ossos. Os ossos estão a dizer que não era mulher. Na lápide pode ter escrito Michelle. Madame Michelle Dupont. Mas a análise ao ADN dos ossos vai dizer que era homem. Você pode pegar num pombo, colar na cabeça uma crista de papel e esperar que ele cante alvorada. Tudo o que vai sair dali é... Você pode chamar isso o canto do galo mais maravilhoso que você ouviu, mas só está a enganar-se a si mesmo. Vi uma fotografia de um Opel Corsa. Tiraram-lhe a grelha e logo puseram a grelha de um Audi A2 e o logo da Audi. E ai de alguém que diga que aquilo não é um Audi. Está meio assim estranho. Não diga que não é um Audi, senão é audiofobia. Entendeu? Mas vá lá você dizer aos grandes crânios que é engano, que eles estão a ser enganados pelo diabo, e essa prática a generalizar-se é a extinção da raça humana. Vá lá você dizer isso e vai ver o que lhe acontece. Toda a gente se levanta para vaiá-lo, criticá-lo, removê-lo das redes sociais. E as pessoas não veem, porque estão cegos, enganados pelo diabo. O príncipe deste mundo que quer perverter tudo aquilo que Deus tem de mais puro e sagrado. É a forma dele se vingar de Deus, conforme a Bíblia diz, porque ele sabe que o tempo está curto para ele. Então, meus amados, diz que este anticristo, que é o enviado do diabo, vai querer mudar o calendário e as festas religiosas. Não estou a fazer futurologia, estamos a conjecturar. Será que ele vai querer mudar também o Natal e a Páscoa, por exemplo? Que são as duas maiores festas do cristianismo. Uma festeja o nascimento do Salvador, a outra festeja a morte e a nossa redenção. É provável que ele faça isso para apagar da memória das pessoas o nome de Jesus. E já começou, dizia eu. Veja, já há tantas pessoas a dizer assim, doutores, não há provas físicas nem científicas da pessoa de Jesus. O que é que você acha que é isso? Primeiro, estupidez. São doutores, mas com umas grandes cabeças e são tapados. Eles não têm culpa, estão enganados pelo diabo. Porque não veem as provas. Só não vê quem não quer ver. Porque se forem inteligentes, eles vão pensar assim: se Jesus não existiu, por que então milhares de pessoas deram a vida pela existência dele? Quem morreria por uma mentira? Ou melhor, quem morreria por uma mentira, sabendo que é mentira? Podia estar enganado, podia estar... Contaram-me e dedicou-se àquilo com tal devoção, não é? Mas não. Aqueles que andaram com Jesus, todos eles foram martirizados. O que faria um homem dar a vida e ser torturado por uma mentira? Só um maluco, doido, varrido do juízo. Não, com falta de juízo mesmo. Porque isso não corresponde à estrutura, à essência do ser humano.
A tendência do ser humano é proteger a sua vida, custa o que custar. Ninguém vai dizer, não, eu morro, por uma mentira. Foram perseguidos, foram maltratados, foram despojados dos seus bens, viram os filhos a ser devorados pelos leões, eles próprios foram colocados na arena para ser devorados pelos leões. Quem se sujeitaria a tal coisa, se soubesse? É mentira. Não, eles estavam firmes, na verdade. Eles mesmos disseram, os nossos olhos viram e as nossas mãos tocaram a palavra, o verbo vivo, a palavra da vida. E Pedro, face às perseguições, disse, não é, quando o ameaçaram para se calar e nunca mais falar do nome de Jesus, ele disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então por isso é que eu digo e usei a expressão estupidez, fechar os olhos para essas evidências. Dizer, não há evidências. Ai. Também dizia, não há evidências. Isto foi numa universidade, professor da universidade. O rei David não existiu, é uma figura mitológica dos judeus. Não há provas da existência de David. Até que, poucos anos depois, foi descoberto um ossário em Israel, em Jerusalém. E no ossário, como vocês sabem, pedra calcária, dizia lá o nome de uma pessoa, de um homem, e dizia, da casa de David. Afinal, existiu. Afinal. Então, o que é que você pensa que isso é para desacreditar a palavra de Deus? Tudo vale. Tudo vale. Achei interessante quando descobriram os pergaminhos do Mar Morto e descobriram alguns textos que contradizem as Escrituras. Descobriram um texto que dava a entender que Jesus tinha casado, tinha tido filhos e que não morreu com 33 anos, mas com 50 e tal. Pegaram no texto, está aqui, está a ver? Olha a verdade aqui. Porquê é que não diz que a verdade está aqui? Não vê que é uma tentativa de desacreditar. Não, mas aquele texto data daquela época. Meu querido, quantas pessoas hoje, na nossa época, nos querem desacreditar, falar mal, aproveitam qualquer coisinha ou imperfeição para desacreditar as igrejas. Não existe. E você acha que naquele tempo não existia também? Então a questão não é se é verdade ou não, a questão é em que as pessoas querem acreditar. Alô? Então é uma tentativa do diabo apagar da memória das pessoas o nome de Jesus. Quando tiram, Jesus das escolas. Há algum tempo atrás, ainda nos Estados Unidos, as crianças oravam antes de começar as aulas. Foi abolido isso. O que é que você pensa que é isso? Já começou o processo, lentamente, de apagar da memória das pessoas o nome de Jesus. Mas nós não vamos permitir isso. Porque nós é a nossa casa, aleluia, e pregaremos aos quatro ventos desta terra que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que em breve virá, e que deu a sua vida para todo aquele que nele crê, pelo mundo inteiro, mas só aqueles que creem é que se beneficiarão disso. Aleluia. Agora, por que celebramos o Natal nós? Eu vou dizer porquê. Primeiro, porque celebra o nascimento de Jesus Cristo. Mas não foi 25 de dezembro. Homem, quero lá saber. Se fosse 10 de outubro, era 10 de outubro que celebrávamos o nascimento de Jesus Cristo. Para mim é igual. Deve ser todos os dias. Sim, isso é verdade. Mas o interessante é que quem fala isso, não faz. E no dia 25 fica em casa. Hipócrita, devia ir trabalhar. Não, eu vou trabalhar porque é uma festa pagã. É isso mesmo, assim mesmo. É alguém que mostra que age de acordo com aquilo que acredita. Alguém de convicção, mas são hipócritas.
fazem o feriado. Então celebramos o Natal por quê? Porque é a celebração do nascimento de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele já era, porque como lemos, não é? Em Miqueias, ele já era desde a eternidade, ele não passou a existir quando ele nasce ali. Ele se fez homem. Ele é o verbo, é o princípio. Mas se fez homem, e é isso que nós celebramos, porque ele se fez semelhante a nós. Oh, semelhante à carne do pecado, para condenar o pecado na carne. Você sabe que a lei não condenava o pecado. A lei condenava o pecador. E o apóstolo Paulo disse que Jesus fez o que era impossível à lei. Porque a lei condenava o pecador, mas Jesus condenou o pecado. Aleluia, é por isso que na graça o pecado não tem mais poder sobre nós, não tem mais domínio sobre nós. Glória a Deus. Segundo, celebramos o Natal porque o céu celebrou. Você acha que aqueles anjos apareceram ali clandestinamente? Que Deus andava à procura deles? Ei, onde é que está o coro dos anjos? Onde é que eles foram? Então eu tinha marcado com eles aqui a esta hora e eles não estão aqui. Onde é que foi? E aparece lá um e diz, Senhor, é assim, eu acho que eles foram... onde é que eles foram? Eles disseram-me, eu estava aqui a pensar... Bem, alguns deles parece que foram à casa de banho. Os outros, acho que foram receber, é isso. Foram receber o salário. O anjo foi enviado por ele. E os outros anjos juntaram-se em coro para celebrar e dar glória a Deus e louvar a Deus, porque o Pai mandou assim. Então, por que celebramos o Natal? Porque o céu celebrou o Natal. E eu acho que é a razão mais que suficiente para nós celebrarmos também. Veja, o universo celebrou o acontecimento. Aqui há poucos dias houve um alinhamento, não é? De Saturno com Júpiter. Não sei. E que formou uma luz mais forte, mais intensa, porque ficou assim um ao lado assim do outro, não é? Nesta perspectiva. Então tem a luz do um e tem a luz do outro, que da Terra parece que estão juntas. Então formou uma estrela maior. Os cientistas dizem que pode ter sido isso, que aconteceu em Belém. A estrela que os reis do Oriente viram e seguiram e que apontava para aquele lugar. Eu não sei como é que isso pode ser, mas o universo celebrou o nascimento do Salvador, anunciou o nascimento de um grande rei. É por isso que nós celebramos o Natal. Aleluia! Porque mostra que todo o universo está sujeito à palavra de Deus. Aleluia! E por fim, porque celebramos o Natal? Porque são novas de grande alegria para toda a terra. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É dele que nós precisamos, não é de religião. Aleluia. Então isso é a razão mais que suficiente para nós celebrarmos o Natal. O grupo de louvor pode subir. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, que não se aplica somente a pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Pode ser o caso, você está aqui pela primeira vez, ainda não rendeu a sua vida a Jesus. Ou talvez não é a primeira vez que você está aqui, mas você ainda não se decidiu. Você ainda está em cima do muro. Ou você que assiste pela internet e ainda não rendeu a sua vida a Jesus. Bem, mas não se aplica só a essas pessoas. Aplica-se também aos demais de nós aqui, que embora já tendo entregado a nossa vida a Jesus, tantas vezes agimos como se não o tivéssemos feito. É interessante o que aconteceu lá em Belém. Os historiadores dizem que, e esta parte não é só os historiadores, as estalagens estavam cheias. Ok? Havia um movimento turístico muito grande em Belém. Belém não tinha estrutura para o turismo.
que teve que enfrentar naquela época. Toda a gente que tinha nascido ali estava ali. E eram pessoas de fora, então precisavam de alojamento. E Maria chega lá, José chega lá com Maria. Eu quero só salientar aqui algo. Há pessoas que dizem, você não acredita em Maria? Eu sou mariano. Eu disse isso a um católico, eu sou mariano. Você é mariano? Sou. Mas pertence à ordem de Maria? Eu disse, não, eu ando à ordem de Jesus, mas sou mariano. Como assim? Porque eu cumpro os mandamentos de Maria. Você sabe quais são os mandamentos de Maria? Ela ficou a olhar assim para mim, com cara de paisagem. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Maria deu mandamentos, você sabe. É capaz? Há registro pelo menos de um. Maria disse assim, fazei tudo o que Jesus mandar. É por isso que eu estou a pregar o Evangelho. Como vê, sou mariano. E glória a Deus por Maria. Agora, ouça uma coisa. Maria era uma mulher de fé. Tinha ela mais fé do que o pai do João Batista. E era um sacerdote. Porque era velho e pensou, não pode ser. Como é que agora vou ter um filho? Olha, vais ficar mudo, que é para aprender. E para não estragares o plano de Deus. E Maria disse, eu sou virgem, não conheço varão. Mas como é que vais fazer? Eis-me aqui. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Isso é fé. E correndo o risco de ser apedrejado até à morte. Porque era o que a lei dizia em Levítico, que o adúltero e a adúltera seriam apedrejados até à morte. Por isso é que José tentou deixá-la e recorreu ao divórcio da escola dos Chamites. Que o divórcio era o seguinte, podia repudiar a mulher por qualquer razão. Torrou a comida, carta de divórcio. E não tinha que apresentar prova de infidelidade. José amava Maria, não queria que ela fosse apedrejada. Então tentou o divórcio por essa via. Até que teve um sonho. E então percebeu que realmente era do Espírito Santo que Maria tinha concebido. Agora, Maria deu à luz Jesus não somente por ser uma mulher, uma jovem de fé, mas porque estava desposada com José. É importante entender isso. José aqui é um dos fatores determinantes, porque Jesus seria descendente de David, não iria ser, entre aspas, filho de outro qualquer, tinha que ser de alguém que descendia do rei David. Entendeu? Então foi José, porque era justo, era temente a Deus, e dá para perceber na sua atitude e a sua reação. E aí, chega ele com Maria, no fim do tempo, bate à porta da estalagem, certamente, era o normal, procurar abrigo, ainda para mais com a mulher naquele estado. E é aqui que os historiadores dizem, eu não tenho nada contra, é bem provável que sim. Não significa que todas as estalagens onde eles bateram estariam realmente lotadas. Mas ao ver a mulher já em trabalho de parto, ninguém queria estar com esse trabalho. Então a desculpa que davam: estamos cheios, não temos lugar para mais. Pum! E há outra. E Maria já, batia. Tem quarto para nós? A minha esposa está para dar a luz. Não tenho. Não, chegaram agora 2 pessoas, só tinha 2, mas já está fechado. Pum! Até que eles não tinham mais para onde ir. Até que perceberam que estava lá um curral, sozinho. Não tinha ninguém lá dentro. Só uns animais. Um curral é desconfortável. Cheira mal. É frio. Mas foi esse curral que abriu as portas para receber o Salvador. Receber aquele que mais ninguém quis receber. E isto fala de nós. Aqueles que era suposto recebê-lo, não receberam. E nós, que não era suposto recebê-lo, fomos nós que o acolhemos.
Por isso João disse, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Passaram 2000 anos. E veja a diferença. No mundo ocidental, nesta quadra, todos reprovam aquelas estalagens. Não tinham lugar para ele. Mas todos elogiam aquele curral que, sendo, vamos dizer, humilde, desprezível, um lugar onde ninguém gostaria de passar a noite, foi ali que o Salvador nasceu. Então ele não anda à procura de palácios, nem de berços de ouro. Ele anda à procura de qualquer um que esteja disposto a abrir as portas do seu coração para o receber. É ali que ele vai nascer. Então não seja hoje, nem deixe que o seu coração assuma este papel das estalagens de Belém, que não tinham lugar para Jesus nascer. Deixe que o seu coração seja como aquele curral, desconfortável, talvez ferido, magoado, até desprezado. Mas abra as portas do seu coração nesta noite, ou nesta tarde, e deixe Jesus nascer em seu coração, e a sua vida nunca mais será a mesma. Como Jesus disse acerca daquela mulher pecadora, onde este evangelho for anunciado, será lembrado o que ela fez. Onde o evangelho é anunciado, é lembrado aquele estábulo, aquele curral, que estava condenado ao esquecimento, mas que uma noite mudou a sua história para sempre. Esse curral já não existe, faz talvez mais de 1000 anos, mas existe nas Escrituras, no coração e na memória daqueles que amam a Jesus e que deixaram nascer em seus corações. Vamos baixar a nossa cabeça. As pessoas que estão aqui pela primeira vez e ainda não renderam a sua vida a Jesus e querem deixar Jesus nascer em seu coração hoje. Este é o verdadeiro Natal. O meu verdadeiro Natal foi no dia em que Jesus entrou na minha vida e eu recebi como meu Senhor e Salvador. E você que está a assistir pela internet e quer convidar Jesus também a entrar na sua vida e a nascer em seu coração, faça esta oração comigo. Os demais podem ajudar. Digam assim comigo: ó Deus, eu creio em Jesus. Creio que me amaste de tal maneira que enviaste o teu único Filho, para que, crendo nele, eu não pereça, mas tenha vida eterna. Creio que ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a minha justificação. Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu abro a porta do meu coração. És bem-vindo. Eu te recebo hoje como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. E ajuda-me a viver para fazer a tua vontade. Obrigado, Pai, pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados, que pela fé eu recebo agora. Em nome de Jesus. Amém. Doeu? Não. É a decisão mais importante que o ser humano pode tomar à face desta terra. Vamos ficar de pé. Vamos adorar a Deus por um instante. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos e vamos adorar a Deus. Enquanto você adora a Deus, em seu coração, esteja grato. Esteja grato porque Deus enviou o seu Filho para que você tenha vida eterna. Ele se fez pecado para que você seja feito santo e justo. Ele se fez filho de homem, chamava-se a si mesmo assim, para você ser feito filho de Deus. Então no seu coração tem uma palavra de gratidão a Deus por isso. Aleluia.
bem-vindo aqui em nosso coração. Glória ao teu nome, Jesus. Toma a direção, Deus. Obrigado. Fogo consumidor, Obrigado. sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, aleluia. Que se abram os céus, o teu reino vem. Obrigado, Senhor. Nossa Obrigado fé está pelo teu no amor, nosso pela tua Deus. graça e teu favor. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Aleluia. Aleluia. Levanta as mãos ao céu e diga obrigado, Pai, pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele é desde o princípio, de eternidade a eternidade. Mas Ele se fez homem e veio a esta terra. E nós te agradecemos por isso, porque foi o princípio da nossa salvação. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ei, glória ao teu nome. Oh, graças, Senhor. Oh, obrigado. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome para sempre. Oh, te damos graças, Senhor. Te damos graças. Oh, sabe? Aí o Espírito Santo diz, por meio de Paulo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por que celebramos o Natal? Por causa disto. Como pela desobediência de um só homem a morte entrou e passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. O apóstolo Paulo diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não se aferrou, não se agarrou ao facto de ser Deus, do género, eles que se amanhem, não, eu não vou, eu sou Deus. Não, ele despojou-se da sua divindade e se fez homem. Romanos 5, o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Ele não se rendeu aos justos, Ele não deu a vida pelos bons, Ele deu a sua vida pelos pecadores. Inimigos de Deus éramos no nosso entendimento, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos filhos da ira como os outros também. Mas Deus enviou o seu Filho para tomar sobre si a nossa condenação, para perante Ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Porque celebramos o Natal? Por tudo isto. Por tudo isto estamos gratos em nosso coração para sempre, por toda a eternidade. Porque Ele olhou para a nossa miséria, todos a caminho do inferno, da perdição, sem saber até. E veio e se fez um como nós, semelhante a nós. Ele não tinha pecado, não foi gerado por homem, mas fez-se semelhante a nós em tudo. E mais do que isto, ouça bem, Ele arriscou nunca mais voltar ao céu. Ah, se Ele tivesse falhado. Ah, se Ele tivesse pecado. Ele teria sido contaminado pelo pecado. Se Ele poderia pecar, certamente que sim. Ele foi tentado em tudo. Se não houvesse a possibilidade de Ele pecar, então como seria tentado? Ele foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. O risco foi grande. O risco foi grande, pense nisso. Por outro lado, a graça enche meu coração, ilumina os meus pensamentos. Ele fez isso e eu nem sequer merecia. Ele arriscou tanto por mim. Ele arriscou tudo por mim, por si, por cada ser humano.
então isto a mim, a graça diz-me que eu tenho valor para Deus, que eu tenho um grande valor, um alto valor para Ele, ao ponto de Ele arriscar tudo para me ter de volta. É por isso que quando eu ouço alguém a ridicularizar Jesus, só posso pensar que aquela pessoa está oprimida por demónios, cego. Só pode ser. Porque ninguém no seu são juízo teria uma palavra contra Jesus. Como poderíamos, mesmo que não creiam nele, mas como poderemos falar mal de alguém que arriscou tanto só para nos fazer bem? Então guarde isto em seu coração. Você não é uma pessoa qualquer. Você vale tudo o que Deus tem. Ele deu tudo por si. E o que você está disposto a dar por Ele? Quantas vezes, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, não é? Não é só à porta do incrédulo, da pessoa do mundo que ainda não teve um encontro com Jesus. Tantas vezes à porta do nosso coração, que somos crentes há séculos. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele bate à porta do seu coração à procura de intimidade, de estar mais perto. E quantas vezes nós nem ouvimos? Estamos com música alta, tuntes, 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 tuntes. Ou estamos ocupados nas nossas coisas tão importantes que nem sequer conseguimos ouvir Jesus a bater à porta do nosso coração e dizer: ei, deixa-me entrar, deixa-me ter intimidade, comunhão contigo. A gente não tem tempo, porque a gente tem a nossa vida, na verdade, e Jesus fica do lado de fora. Meus amados, vamos baixar o volume da música e vamos estar mais atentos quando Ele bate à porta do nosso coração para dizer: vai orar, medita na minha palavra, não deixes de te congregar como é costume dos distraídos, dos que não têm fome nem sede. Alô? Quando Ele bate à porta do seu coração para dizer: perdoa lá essa pessoa da tua família. Ai, mas perdoa. Não precisas de andar aos abraços e aos beijinhos com ela. Podes até nunca mais vir a falar com ela. Nunca mais procurarem a companhia um do outro. Mas não carregues a mágoa, nem o rancor, nem o ódio dentro do teu coração. Perdoa. Abençoa a vida dele ou dela. Deixa-o ir lá. Ser livre. Não deixes poleiro ao diabo para destruir a tua vida. Está a ver? Quando ele bate à porta do seu coração para dizer: ei, abençoa o irmão tal ou a irmã tal, dá-lhe uma oferta. Mas Senhor, uma oferta? Ei, quem te deu o que tu tens? Dá lá. É uma semente que vai ser multiplicada e voltará para ti. Está a ver? Estar atentos quando Ele bate à porta do nosso coração. Aleluia. Vamos orar. Queridos senhores, glorifiquei-te aqui nesta tarde, porque entreguei a eles o que recebi de ti. Dei-lhes a tua palavra, e a tua palavra está a prosperar naquilo para o qual foi enviada. Eu os abençoo em teu nome, com paz e alegria em seus corações. Amém. Amém. Então vamos ser sempre gratos a Deus pelo Natal. Não importa o que o mundo vê, nós sabemos o que celebramos. Amém? Então um grande abraço para todos os que por aí fora nos assistem, das Mercês, Lisboa, Rio das Ostras, Tujal, Campina Grande, Ibiza, Holanda,
Chelas, São Paulo, Macau, Maceió, Monte Abraão, Serra Negra do Norte, Carregado, Londres, Rio Preto, Arco Verde e Tomar. Um grande abraço para vocês todos. Tenham todos um Feliz Natal. Glória a Deus, até domingo. Terminou e foi uma palavra fantástica. Se você gostou desta ministração, subscreva o nosso canal do YouTube. Lá você terá várias ministrações que vão edificar a sua fé. A palavra diz-nos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ao subscrever, sempre que nós estivermos em direto, como tivemos hoje, você receberá uma notificação. E já agora, conecte-se também às nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram e o Facebook, Igreja Zoe Portugal. Até lá, somos um.